Mateus 8, 19 e 20. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe disse, ou lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Seguir-te-ei. A atitude em seguir, quando dizemos seguir a Jesus, deve ser pensada com muita razão. Vou pedir só que este ventilador de cá, por favor, Wellington, ou William, ele está aqui, eu agradeço. O de cá, isto, obrigado. Seguir-te-ei. É necessário muita ponderação, muito pensamento reflexivo, ou pensar com muita reflexão, com muita ponderação, para tomar a decisão em seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é como seguir um indivíduo em sua ideologia política. Seguir a Jesus não é como seguir o esposo e casar, ou a esposa e casar. Seguir a Jesus não é como seguir um padre, ou um pastor, ou qualquer outro líder religioso. Seguir a Jesus não é como seguir uma denominação, um credo, uma doutrina, um pensamento teológico. Quando falamos que devemos seguir a Jesus, a partir do texto de Mateus 8, 19 e 20, tentando entender a atitude do escriba, percebemos que é fundamental que, como igreja, sejamos seguidores dos passos do Senhor Jesus Cristo. Seguir a Jesus Cristo é, antes de tudo, seguir os passos do Senhor Jesus. Seguir a Jesus é caminhar nas mesmas pegadas que Jesus Cristo. Seguir a Jesus é andar como Ele andou. Isto é seguir a Jesus. Seguir a Jesus significa que devemos não olhar para a vontade humana, não pensar na vontade humana, não se submeter à vontade humana, tampouco querer que Ele, ao invés, seja seguidor da vontade humana. Seguir a Jesus como igreja, como cristão, é ser discípulo, aprendiz. Eu acredito que seguir a Jesus implica em tomar uma decisão, em olhar para o outro e aceitar o que o outro é, e no que ele é e o que ele quer que sejamos. Isto é seguir. E assim devemos seguir a Jesus. Eu acredito que, na lição deste texto, podemos aprender, em primeiro lugar, que seguir implica em submeter a tomar a mesma direção de Jesus. A mesma direção. Era isso que Cristo queria que o escriba entendesse.
quando o escriba disse, seguir-te-ei. Olha, tu vai tomar a mesma direção que eu tomo? Eu não tenho lugar. O meu lugar é o mundo, e não no sentido pornô, podre, de pecado, de insanidade, de prática de erro, mas o mundo em busca de sua transformação, em busca de cuidar deste mundo, para que haja salvação. Nesse caminho, temos como lição também, entendemos isto, que seguir implica em compartilhar do que o outro pensa, do que o outro sente, do que o outro gosta, do que o outro espera, e assim devemos ter essa mesma atitude com respeito a Jesus Cristo, a partir do que podemos aprender na palavra dele. Do que é que Cristo espera, do que é que Cristo sente, do que é que Cristo pensa. Quais os ideais de Cristo? O que significa cristianismo? Então isto deve ser também repassado, porque nós não somos discípulos sozinhos, porque somos igreja. Porque somos igreja. Então, nesta segunda lição, podemos entender que seguir é compactuar dos ideais de Jesus Cristo e repassar os valores, os sentimentos, as impressões, os pensamentos, o estilo de vida. Repassar. Neste texto temos também uma outra lição que poderíamos tomar, que seria seguir a Jesus. É uma decisão, por ser necessária à vida, importante, porque vai fazer em mim, nesta decisão, uma outra pessoa, porque eu serei um igual a Jesus. Então é uma decisão importante. É uma decisão importante. Necessária, mas importante. Seguir é uma escolha, ainda que seja feita por poucos, mas de uma decisão para um sempre. Pensem nisso. Para um sempre. Não existe volta. Não deve existir volta quando tomamos a decisão em seguir a Jesus. Não deve haver retrocesso quando tomamos a decisão em seguir a Jesus. Uma criança que começa a andar não pode ser inibida ao seu primeiro passo, por causa do medo que temos que ela caia e se machuque. No nosso passo a Jesus, não podemos ser inibidos por ninguém em seguir a Jesus. Dizer seguir-te-ei deve ser de uma decisão pensada e entendida como necessária e satisfatória à vida. Necessária e satisfatória à vida. Não apenas necessária, mas prazerosa. O escriba sabia o que estava fazendo quando disse seguir-te-ei. Eu entendo assim. Mas o Cristo diz não. Cristo não está dizendo não a ele. Cristo não está rejeitando. Cristo está alertando a ele o que significa
para ele tomar esta decisão em seguir a Jesus. Seguir a Jesus, me seguir, era mais ou menos isto. Me seguir não será como viajar por águas tranquilas, ainda que o texto diga. Porque se o texto diz que existem em Salmos águas tranquilas, no Senhor Jesus como pastor, é porque existem águas tumultuosas. Se Cristo fez cessar as águas, o mar tumultuoso, é porque era necessário águas tranquilas em que o homem navegasse. Mas eles navegaram antes por águas tumultuosas. Seguir a Jesus deve ser máxima na vida do cristão, da igreja. Mateus 16, versículo 24 diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Cristo estava tentando mostrar isto para o escriba. Queres me seguir? Então, entendas. A tua vida será uma vida de renúncia. João 8, 31, Jesus Cristo disse: se permanecerdes no meu ensino, sereis meus discípulos. Queres me seguir? Estás dizendo me seguirás para um sempre? Então não esqueça, serás meus discípulos e precisas da minha palavra como orientadora. João 6, 68. Quando os discípulos questionados, diante de vários outros que deixaram de seguir a Jesus, Pedro olha para o Senhor e diz: para quem iremos nós? Quando tomamos esta decisão de seguir a Jesus, entendemos que é requerido de nós a renúncia. Quando tomamos a decisão de seguir a Jesus, entendemos que precisamos do seu ensinamento. Quando tomamos a decisão em seguir a Jesus, entendemos que não existe outro a quem devamos seguir, procurar o caminho de vida. O escriba disse: seguir-te-ei. E Cristo diz: para me seguir, é preciso pensar com muita razão sobre a tua decisão. Com muita razão sobre a tua decisão. Então, irmãos, seguir Jesus é uma grande decisão. Importante decisão. Querido ouvinte, seguir a Jesus deve ser para você, para a tua vida, a decisão mais importante a ser tomada. Necessária e satisfatória. Eu penso, trazendo um paralelo a este texto de Mateus capítulo 8, versículos 19 e 20, da situação do escriba. Eu penso em 2 Samuel 15, 21, quando o servo Davi, o rei Davi, estava sendo perseguido por Absalão. E em meio àquele tumulto de vida, alguns estavam ao lado de Davi, alguns estavam com Davi, alguns decidiram seguir Davi, o rei. E entre eles está Itai,
o giteu. E Davi questiona Itai, dizendo: o que é isso? Tu pode voltar, tu não tens nada a ver, nem parte tem com Israel. O que está havendo contigo? Por que me segues? Itai diz assim: eu te seguirei, seja por morte, seja para a vida, aonde fores, irei. Sabe, irmãos, quando tomamos esse texto de 2 Samuel e aplicamos a ideia que está no texto de 2 Samuel a Mateus capítulo 8, quando Cristo diz ou alerta ao escriba sobre o seguir a ele e as consequências, eu acredito que o escriba conhecia este texto. Eu acredito, lógico, por ser escriba, ele conhecia este ensinamento, ele conhecia esta verdade, ele sabia que seguir a Jesus, quando ele disse: seguir-te-ei, onde quer que fores, ele sabia que no seguir, poderia implicar em vida, mas também em morte. Mas também em morte. E ele estava renunciando todo o seu status, toda a sua ordem, toda a sua glória, tomando a decisão, esta decisão em seguir a Jesus. Em seguir a Jesus. Seguir a Jesus, irmãos, implica em submeter não somente ao Senhor, mas a tudo que há de vir por conta desta decisão em segui-lo. Eu vejo Lucas capítulo 14, versículo 33, quando diz: qualquer de vós que não renunciar a tudo o que tens, não pode ser meu discípulo. O escriba precisava entender que a vida da nossa decisão em seguir ao Senhor vai requerer renúncia. Eu insisto. Muitos estão se dizendo igreja nos dias de hoje. Muitos estão se dizendo cristãos no dia de hoje. Muitos estão, e aliás sempre foi assim. Muitos estão se dizendo discípulos. E exigindo até da igreja comportamentos extraordinários, onde eles próprios não conseguem ter este comportamento extraordinário. Exigem da igreja, dos discípulos, um estilo de vida sobrenatural, onde eles próprios, como que verdadeiros verminoses, podres em suas ações, não possuem qualidades cristãs. Porque não renunciaram seu gosto, não renunciaram seus prazeres, não renunciaram suas ideias absurdas e mirabolantes à construção do mal. Seguir a Jesus requer do cristão renunciar a tudo e a todos que contraria o que as Sagradas Letras ensinam. E que não é somente
doar uma cesta básica. Devemos fazer isto. A igreja presbiteriana está fazendo isso, louvado seja Deus. Outras igrejas estão fazendo isso, louvado seja Deus. Mas não é somente isto. Renunciar sua vaidade, renunciar seu orgulho, renunciar o seu prazer em mentir. Sabe? Seu gosto pelo pecado, sua satisfação em viver em pecado. Desobedientes homens que são. Cristo estava ensinando ao escriba: seguir é uma decisão séria. Dizer que serás meu seguidor, dizer que você é um cristão, dizer que você é uma igreja, é preciso renúncia. Porque é uma decisão, uma grande decisão, uma decisão importante. O escriba sabia e entendia esta verdade. Quem muito conhece, às vezes, pouco se submete. Mas no caso do escriba, que conhecia a verdade do Senhor, estava submetido a esse Senhor. Eu vejo lá em Lucas, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, quando o Senhor diz assim: quem me segue não andará em trevas. Mas cristãos, nos últimos dias, homens e mulheres que se dizem cristãos, que se dizem seguidores de Jesus, vivem em trevas medonhas. Cegos, guiando cegos, muitos são pastores, muitos são sacerdotes, muitos são líderes religiosos. Cegos, guiando cegos. Andam em trevas, mas o Senhor diz: quem me segue não andará em trevas. É abusiva a ideia de que um cristão pode ser chamado e reclamar o seu direito aos céus se a sua vida é de monturo e escuridão. Quem me segue não andará em trevas. O escriba entendia que nenhum outro era tão digno a ser seguido. E aí toma a sua decisão. Lemos assim em Atos, irmãos, capítulo 4, versículo 12: em nenhum outro há salvação. Nenhum outro há salvação. Pois debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Não é o pastor Ricardo, não é o Papa Francisco, não é esses pastorezinhos que só querem ganhar dinheiro, mercenários. Que dizem que os membros da sua igreja são sócios, associados. Não. Não são os santos. Sejam presbiterianos, sejam batistas, sejam católicos. Não são os santos. Jesus, este é digno de ser seguido. Não é o nome da igreja, não é o templo. Jesus
este deve ser seguido. É a maior e importante decisão a que devemos tomar. Em nenhum outro há salvação. Se você busca salvação na sua igreja, na sua denominação, na sua doutrina, no seu pastor, no seu padre, no seu guia espiritual, você está errado. Nós estaremos errados. Porque em nenhum outro há salvação. E o escriba sabia desta verdade. Por isso tomou a decisão de seguir a Jesus. Em mundo como este, medonho de terror, é preciso tomar urgentemente a decisão em seguir a Jesus. Porque nós não sabemos quando e enquanto ou por quanto tempo estaremos vivos. É preciso tomar uma decisão de seguir a Jesus. Porque no amanhã não adianta culto ou missa, não adianta vela ou flores ou choro diante do caixão. Porque a decisão é agora, como tomou o escriba em dizer: seguir-te-ei. Quando falamos desses seguidores, irmãos, olhamos para Josué, ou lá em Josué, quando Caleb perseverou em seguir a Deus. Já preguei aqui sobre isto. Ou olhamos para o salmista, em Salmos 63, quando o salmista diz insistentemente que a sua alma tem sede de Deus e por isso busca. Os seguidores de Jesus, os seguidores do Senhor, devem ter sede em conhecer a Jesus, sede em andar nos passos que o Senhor anda, sede em viver e aplicar com gosto e prazer a sua palavra, a sua vida. Os seguidores de Jesus não apenas devem renunciar, mas agora devem seguir com prazer o que é o seu mestre Jesus. Versículo 8 de Salmos 63 diz que sua alma segue a Deus de perto. Seguir a Jesus, irmãos, seguir a Deus, irmãos, requer desses seguidores seguir de perto, seguir atrelado, seguir grudado. Como seguir a Jesus? Grudado no Senhor. Se antes tínhamos os crentes dominiqueiros, se antes, quantas vezes eu chorei com o Senhor em ver o templo fechado, e eu acho interessante que às vezes alguns indivíduos irresponsáveis em sua irresponsabilidade, bem redundante assim, e aí, quando é que vai abrir a igreja? Se antes não era, agora que está fácil não ser. Não é? Mas ser seguidor de Jesus, ser cristão, é ser grudado ao Senhor. É ser atado ao Senhor. É seguir Jesus em seus valores eternos. E a igreja dos últimos dias, com tampões nos ouvidos, com cera nos ouvidos, com sujeira nos ouvidos, com tapuru nos ouvidos, bichado, não segue o Senhor como deveria seguir. E reclama de Deus: até quando estaremos vivendo esta pandemia, Senhor? E aí o Senhor poderia responder: até quando?
continuarás nesta tua indecência de caminho, de rumo ao mal e se distanciando de mim. Seguir a Jesus, irmãos, significa estar grudado, atado a os seus valores eternos. Lemos assim em Romanos, Paulo falando, capítulo 14, versículo 18 e 19. As coisas que servem à paz e para a edificação de uns dos outros, seguir. Sabe? O próprio Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15, que o homem, o cristão, a igreja, deve seguir a verdade em amor, para que possa crescer em tudo na pessoa do próprio Cristo. Quando se fala de amor e verdade, evidentemente que tem toda uma sequência, toda uma outra, sabe? Estão atados como correntes, como elos de uma corrente, ao amor e à verdade. Estão atados à justiça, à fé, à paz, à santidade, à bondade, à honestidade, para que haja crescimento. Os seguidores não estão levando a igreja do Senhor a crescer, porque não estão vivendo o amor e a verdade. E se não estão vivendo o amor e a verdade, evidentemente que não estão vivendo a justiça, a fé, a paz, a santidade, a bondade, a mansidão. Sabe, irmãos? E aí dizemos, somos seguidores de Jesus. E aí dizemos, temos nossa igreja. E aí dizemos, temos nosso líder religioso. E aí dizemos, temos nosso Salvador, nossa Salvadora, nosso intermediário, sei lá. É muito mais fácil seguir o outro e as coisas que dizem em seus ensinamentos tortos, do que seguir ao que o Senhor espera do que devemos fazer em nossa vida para fazer a igreja crescer. Como a igreja vai crescer em pandemia, irmão? Quem cresce não é o templo e o número. Quem cresce é a vida e a intimidade com Deus. Se a igreja estivesse madura e crescida, hoje as igrejas poderiam ajudar muito mais em toda essa situação de pandemia. Mas começando dos seus líderes, só pensam no seu bucho, no seu umbigo. Só pensam nos seus direitos, nas suas liberdades, nas suas vantagens. Sabe, irmão? É preciso repensar se estamos seguindo a Deus, como diz a sua palavra, espera a sua palavra, ensina a sua palavra, para que gere isto crescimento individual, mas crescimento de um para com o outro como comunidade. Seguir a Jesus é uma decisão importante. Os seus seguidores são pessoas semelhantes a Deus. Seguem com propósitos
de crescer para abençoar a outros. Isto é seguir a Jesus, e foi isto que o Senhor Jesus fez com que o escriba entendesse: seguir-te-ei? Como me seguirás? Olha para mim, e aí sim, toma a tua decisão em seguir. Deus abençoe a tua vida. Seja um seguidor de Jesus. Muito mais do que os ensinamentos do homem, mais do que diz as Sagradas Letras sobre seguir a Jesus. Por favor.